Tudo bom, pessoal? Bom, cheguei ontem de uma viagem que eu fui fazer, eu até comentei com vocês. Eu passei pela Espanha, Portugal e Inglaterra. Eu tenho um cliente que ele é britânico, ele é inglês. Ele tem alguns negócios em Reykjavik, na Islândia, para onde a gente foi há um mês e pouco atrás. Eu fui fazer algumas estruturas com ele lá. Nós fomos agora ver alguns outros pontos, algumas outras bases deles em Madrid, Lisboa, Coimbra e Londres. Londres, na verdade, é só o centro financeiro dele, né? Então, eu acredito que logo logo a gente vai estar trazendo algumas coisas diferentes para vocês. Eles trabalham com diversos ramos de atividade, o principal deles é a exploração de energia limpa, energia elétrica, né? Limpa. E em Reykjavik, por exemplo, eles trabalham com um sistema muito bacana que a gente conheceu lá. É fantástico. Eu acho que isso realmente não é o futuro, é o presente, né? A gente realmente já está vivendo essa realidade, que é a exploração de energia geotérmica. Então, existem diversas fontes de energia. Eu, particularmente, depois que eu conheci a estrutura desses negócios que ele faz, a gente começa a olhar que realmente a energia hidrelétrica, ela é muito pretérita, ela é muito passado, ela é uma coisa muito bruta perto da tecnologia que a gente tem hoje. Então eu lembro de muitas vezes o governo brasileiro falando: não, precisa alagar isso aqui, acabar com essa mata, tirar os animais, e briga com o ambientalista e tudo mais para construir uma usina hidrelétrica. Putz, a gente começa a olhar quanta besteira acontece no Brasil por falta de, talvez, interesse político, né? Porque eu não consigo acreditar que um político, por exemplo, sério, competente, ainda mais com o orçamento que eles têm para poder viajar e conhecer outras coisas, eu não acredito que isso, que eles não saibam que esse tipo de situação existe. Mas enfim, uma das principais razões de eu ter ido nessa viagem foi essa situação que eu quero levar para vocês. Estou indo daqui, se Deus quiser, 2 meses para o Brasil. Vou fazer 2 palestras, principalmente sobre esse tipo de tecnologia no Brasil, que a gente quer levar isso aí para lá. Vai causar uma série de situações de oportunidades para as pessoas, brasileiros e outros de outras nações, que queiram eventualmente abrir negócios relacionados a isso em outros pontos, pontos de distribuição, lojas, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito bacana. Ele está trabalhando com painéis muito semelhantes aos da Tesla, de captação de energia solar para telha, só que o telhado dele é um pouco diferente. Ele já aproveita a mesma energia solar para fazer o aquecimento da casa, porque os lugares onde eles têm essas bases deles são lugares que nevam muito, é muito frio, então eles já fazem a mesma coisa, eles captam energia e já fazem o aquecimento da casa inteira, através de água, né? A água vai aquecendo e aquecendo as paredes, piso, aqueles suportes de toalha de banheiro. É muito, muito, muito bacana mesmo. E a outra coisa que eu fui fazer em Portugal foi pedir a minha inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses. Quem é advogado brasileiro, quem tem inscrição na OAB, né, Brasil, tem uma facilidade grande de pedir inscrição na Europa não, em Portugal, né? E consequentemente você tendo autorização de trabalho e em um dos países você pode prospectar isso para outros países também. Lógico, com as limitações legais de cada um dos conselhos. É razoavelmente simples, né? Você precisa ter todo o seu histórico de inscrição na ordem, comprovação de todos os anos de pagamento, se eu não me engano mais de 5 anos, eu não lembro, eu montei toda a documentação lá. Mas enfim, precisa ter um advogado lá que assine junto com você, se você não tiver autorização de trabalho. Se você tiver autorização de trabalho, de repente um passaporte de residência você já pode pedir direto. Paga anuidade. Eu demorei 2 dias para fazer porque eu esqueci de levar alguns documentos. Na verdade eu não esqueci, eu levei, mas levei autenticados nos Estados Unidos e precisava ser autenticado lá em Portugal. Então eu tive que perder 3, 4 horas a mais aí para ir lá, autenticar, tirar cópia e voltar e pedir inscrição e preencher os formulários e tudo mais. Então eu acabei levando 2 dias, mas você faz tranquilamente em um dia isso daí. E aí eu fui para Londres, mas o que eu quero falar para vocês dessa viagem, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu vi muito brasileiro, conversei com muito brasileiro lá em Portugal. Tem muita gente. O brasileiro, ele gosta da facilidade, né? A pergunta que eu fiz para todos eles foi: poxa, por que você escolheu Portugal, né? Porque era mais fácil. E eu conversei com 12 brasileiros.
Desses 12, 2 estão muito bem, tá? Muito bem, que eu digo assim, classe média, um pouquinho para cima. E os outros 10 estão de classe média para baixo ou até um pouco menos. Metade deles me disse que estão felizes lá em Portugal. A outra metade me disse que eles estão pensando em ir para outros lugares. O que eu quero dizer para vocês? O que eu digo sempre, né? Portugal é uma oportunidade, ou a Europa é uma oportunidade para quem tem a condição de ir para a Europa? É sim. Mas a economia é muito diferente, né? Vou dizer, Portugal é um Brasil que deu um pouco mais certo, né? Não espere encontrar em Portugal os mesmos prédios, a mesma tecnologia, os mesmos carros, a mesma economia fervendo, o consumismo que você vê nos Estados Unidos, que você vê na Alemanha, que você vê na Austrália, que você vê no Japão, que você vê no Canadá. É totalmente diferente, né? Não imagina nisso. O português é um povo extremamente educado, é um povo extremamente polido. Eu particularmente acho isso, né? Tem gente que fala que português é grosso, eu não acho. Comigo sempre foram nota 1000. Não senti nenhum tipo de preconceito com o brasileiro, senti na Espanha, na hora que eu entrei. Nós entramos pela Espanha e o agente da imigração na Espanha me fez uma batelada de perguntas, né? Mas uma batelada de perguntas mesmo. Eu falei para eles que eu iria ficar 4 dias e ele cismou com 4 dias. Ele achou que não ia ficar 4 dias. E a gente perdeu um tempão. Eu tive que chegar ao ridículo de virar para ele e falar assim: meu caro, olha, eu tenho residência nos Estados Unidos. Eu não tenho interesse em ficar aqui. Tá? Eu tenho uma empresa aqui em Madrid, eu tenho uma empresa aqui em Lisboa, acabamos de abrir um escritório em Barcelona. Eu não tenho interesse nenhum em ficar aqui. Se eu quisesse ficar aqui, eu teria pedido um visto para ficar aqui, eu ficaria aqui, eu não tenho problema nenhum, até porque Toledo, né, meu bisavô é espanhol, na verdade meu vô nasceu na Espanha e foi para o Brasil, então eu não teria problema nenhum em ficar aqui, mas eu realmente não quero ficar 4 dias. E aí eu acho que ele caiu a ficha dele, ele entendeu que eu realmente não estava querendo ficar lá, e isso me preocupou bastante, porque se eles começam a fechar as fronteiras, ou estreitar um pouco mais as fronteiras, é sinal de que alguma coisa errada está acontecendo, né? O brasileiro está querendo ir e mais ou menos ficando aí como acaba ficando em outros países. Isso é ruim, né, para todo mundo, para quem está lá e para quem está chegando lá também. Mas enfim, o que eu quero que vocês pensem? Primeiro, quando vocês pensam em ir para algum lugar, tenta estudar a economia do lugar, não a facilidade, a economia. Porque a economia é que vai sustentar vocês. Se vocês vão abrir uma empresa, né, eu já disse para vocês, visto não é causa, visto é consequência de alguma coisa bem feita antes. Então, quando você pensa em se mudar, a primeira coisa que você tem que pensar é em se sustentar. Como você vai sustentar? Eu vou montar um negócio que vai me dar a capacidade financeira de me sustentar e sustentar a minha família sem depender do governo. Porque se eu depender do governo, deixa de ser um investimento no país e passa a ser um parasitismo, que isso acaba trazendo sim uma série de consequências para todos, para o governo, para o residente, para o nativo, para o imigrante, acaba sendo péssimo para todo mundo. Então, primeira coisa que eu acho que vocês precisam pensar, em qualquer lugar, eu vejo muita gente falando, não, eu vou para a Europa, porque é mais fácil. Às vezes não é. Eu vou para os Estados Unidos porque é mais... Às vezes não é. Você precisa, antes de qualquer lugar, de qualquer coisa que você vai fazer, primeiro, busque informações muito concretas, com quem conhece de verdade, não o achismo, com profissionais que conheçam aquele determinado mercado, aquela determinada região. Ele vai dizer para você com certeza absoluta, olha, para onde você quer ir? Eu quero ir para Portugal, né? Bom, a legislação de Portugal permite isso, você pode fazer isso, o tipo de negócio que você pode abrir, qual que é? É esse? Vai dar dinheiro nessa região? Vamos fazer um estudo de mercado, vamos ver se realmente vai ser bacana. Não, quero ir para os Estados Unidos. Ok, como é que pode ser, o que precisa, quais são os requisitos, o que você vai investir? Isso é importantíssimo, qualquer pessoa que pense em sair do seu país entender.
Primeira coisa, planejamento. Segunda coisa, visto não é causa, visto é consequência. Se você vai para um país depender do governo, você já está parasitando um sistema do qual você está tentando usufruir para melhorar de vida. E na verdade você não vai melhorar. Então, quero deixar essa mensagem aqui para vocês, para refletirem sobre isso. Logo, logo a gente vai trazer muita novidade para vocês sobre essa questão desse meu cliente, que já é meu cliente há 8 anos, e agora ele resolveu expandir algumas outras coisas para a América Latina. A gente vai acompanhar essa expansão dele. Eu tenho certeza que vai trazer muita oportunidade para as pessoas de criarem negócios novos, representarem essa empresa que é uma gigante no mundo, trabalharem com esse tipo de produto, usarem dessa tecnologia. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito bacana e logo logo a gente vai estar falando mais para vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, boa semana.